Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h40. Você ouviu a nossa vinheta de abertura do Ponto a Ponto dessa sexta-feira, dia 2 de julho, como eu vim avisando nos últimos dias, com frente fria chegando, né, que veio do sul do país, provinda já da Argentina. E olha, aguarde aí, porque chuvinha e frio durante o final de semana. Hoje, na sexta-feira, sábado, também domingo, e dependendo da precipitação das massas polares, hein, palavras bonitas, né, principalmente no período de inverno, que virão do sul do país, podem mantê-la até a segunda-feira, iniciando a semana com frio e com o chuvisco. Não vai ser aquela chuva torrencial, mas chuvisco que acaba atrapalhando. Hoje, sexta-feira, 12 de julho, dia do engenheiro florestal. Precisamos preservar as nossas florestas. Esse é um dos fatores de chuvas desreguladas, problemas ecológicos, né? E muitas situações de precipitações do meio ambiente. Quando se fala em queimadas na Amazônia, ou problemas na Amazônia, elas se arrastam pelo território nacional e levam poluição, levam problemas para todo o nosso país. Nos acompanhe a partir de agora pelo nosso site, radiostanilsantos.com, pelo nosso aplicativo para Android ou para iOS. É só você baixar, procure nas redes sociais Rádio Stanil Santos, você nos encontra rapidamente. Também já estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Bom dia para você que está no Facebook conosco, pelo Facebook Ponto a Ponto ou também pelo Rádio Star News. Estamos nas maiores plataformas de rádio do mundo. Um abraço especial aí a toda a equipe da MaxCast, que é a provedora da nossa plataforma que manda o nosso áudio, o nosso vídeo para todo o planeta. Estamos ao lado das maiores emissoras de rádio do Brasil e, é claro, de todo o planeta. A partir de agora, vamos com muitas informações com os nossos convidados para você. E já digo aqui para você, se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto, sugira pautas, dê indicativos de assuntos que você quer que nós falemos aqui e nós vamos propor isso para você, né? E dê lá o seu like para participar conosco e fortalecer cada vez mais o nosso canal. Bom dia, Virgínia. Sexta-feira chegou. Bom dia. Chuva e frio mais uma vez, né? Isso. Para aqueles, gostoso, para aqueles que gostam gosta, como eu, tá bom. Agora, tá tem ótimo. gente que não gosta, inclusive está ligando para uma tribo de índio lá no Amazonas, que eles fazem a dança do sol, não da chuva. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas, apreciador tremendo de um bom frio, porque gosta de um bom frio para dormir. Tudo bem, Chagas? Bom dia. Tudo bem, um abraço a todos, pessoal, os ouvintes, telespectadores, Isso. internautas, né? Você está brincando, né? Eu prefiro aquele calor de 40 graus que ninguém aguenta. Mas como tem a final do Wimbledon? No domingo? Então, domingo está recheado de finais, né? Final de Wimbledon, final da Copa América, final da Eurocopa. É isso mesmo. O Brasil está em qual final? Nenhum. Pô, a gente vai falar isso também, né? No programa a gente vai comentar. E o Hamilton voltou. Voltou. Eu senti uma sensação boa na Fórmula 1. Não, foi. Porque tem gente que não gosta do Hamilton. Eu gosto, pessoalmente eu gosto. Acho que é um piloto que marcou. Ninguém é 7 vezes campeão mundial, por sorte ou por acaso, porque deixaram. Não. Né? E aquilo que eu já falei aqui, né? Ele está andando atrás do Russell. Um piloto 7 vezes campeão do mundo não vai disputar um quarto, quinto, sexto lugar. Não vai. E ele viu ali a grande oportunidade dele, né? Quando largou, eu até comentei, estava com um amigo vendo, né? Até comentei, ele perdeu a corrida, porque para ganhar a corrida ele tinha que largar na frente. Mas ele esportivamente ficou atrás do Russell, protegeu o Russell para o Verstappen e nem o Norris passarem, nem nenhum dos dois passar. Aí, no momento exato que precisou, ele passou. E quem passasse entre Russell ou Hamilton venceria a corrida, né? É lógico, se administrasse bem os pneus, as condições climáticas, né? Porque ia parar primeiro nos boxes, né? Então, antes de parar nos boxes, ele aproveitou, passou o Russell e, dali em diante, ele administrou a corrida com uma capacidade de gerenciamento de corrida. Eu só tenho uma observação aqui, eu vou colocar nessa roda também o nosso querido André Gilfrida. De vez em quando ele aparece aqui. O homem é ocupadíssimo, né? Uma agenda extensa aí. André Gilfrida, proprietário da Universo Serviços Digitais, não para, né? E também
deve acompanhar a Fórmula 1, porque brasileiro, por mais que seja apaixonado por futebol, gosta também da Fórmula 1, do automobilismo. Bom dia, André. Eu sei que você já gosta de frio. Eu gosto de frio, Tá prefiro o frio do que o calor. Tá que nem nós. Bom dia, Edu. Bom dia, Fernando. Tudo bom com você, Virgínia, André? Faz tempo pessoal que nos que está vemos. nos assistindo. O André, que é um entusiasta também do Santos, está preocupado aí com a situação. No momento, o Santos não está preocupando, né? Um amigo meu ontem me postou, estávamos na Santa Casa, né? E postou assim, Edu, estou preocupado. Aí eu peguei e falei, o que é? O pai do Neymar esteve na Vila Belmiro, né? Esteve no CT. Aí eu falei, bom, deixa eu pensar aqui de forma muito simplícia, né? ou simplória. Não tem placa de vende-se na Vila, né? Tem alguma placa de vende-se fora? Não vi. Não, por hora, não vi, até o não momento, não a vi. Eu acho, entendo, reputo o presidente Marcelo Teixeira uma pessoa séria e inteligente, não tenho nada contra. Então, é claro que todo presidente de um clube como o Santos tem que ouvir a todos. Né? E pode ser uma visita formal, uma visita informal, pode ser uma visita apenas para rever os amigos, não importa. Agora, que não dá, a gente objetivamente, né, André, percebe Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, de certo modo, Atlético Paranaense, o Bahia agora, né, que tem uma Bahia, SAF, Botafogo. É que o Botafogo tem lá um... Mas assim... John Textor, eu vou dizer que tem que ser analisado pela NASA, né? Mas sim. o Santos não pode ficar atrás dos seus rivais, porque senão vai se distanciar muito desses clubes, né, André? Bom dia. Bom dia a todos. Só fazer um adendo, né? Cada vez que você me convida, eu não venho muito, mas eu encontro um amigo, né? Foi o Ailton da última vez, Isso. Hoje o Fernando, que a gente já se encontrou aí várias vezes. Você só não vem mais porque não quer. Sim, lógico. Convite não falta, né, Virgínia? Ele mora muito longe da gente. Também. Muito longe. Então, isso é um fator dificultante. Não, mas eu sou pior. Eu marco e não venho. Bom, isso a gente ainda está no lucro, porque pior que o agente é com o dentista. É verdade. Não, Fernando. A dentista do Chagas, ela está pensando em implantar nele um chip do Google para localizá-lo. Mas a coitada da Fabi. O Marco, vem, aí tem algum problema. Não, Fabi. Não dá. Olha, o Edu sabe disso, o último tratamento eu levei 1 ano. Ó. Nossa. Faz parte. Faz parte. Agora, diga lá, André. Eu lembro logo no começo da instituição de algumas SAFs no Brasil, Cruzeiro e Botafogo, que foram as primeiras, né? O Petralha, do Atlético Paranaense, falou que Petralha. Os valores que eram oferecidos naquele momento eram muito baixos, muito pequenos. Por quê? Porque eram os primeiros, né? E clubes que estavam em situação financeira muito delicada. Que ele acreditava que, num futuro... Mas tem que tomar muito cuidado, né, André? Também, do Vasco da Gama. Exato. O Vasco da Gama, o Pedrinho foi ler nas letrinhas menores, aquelas que o Chagas sempre atenta, dizia o seguinte, que a SAF viria apenas para pagar contas, né, do dia a dia do Vasco e não investimentos. Então, mas aí você entra lá naquele mesmo grupo de Botafogo, de Cruzeiro, né? Era um momento de muita necessidade. Exato. E que às vezes você não se atenta a todos os detalhes da operação. Receitas muito pequenas. Então, eles precisavam. No caso do Botafogo, apesar do Textor ser um cara assim, né? Mas assim, a estrutura acho que melhorou muito, entendeu? Melhorou muito. Cruzeiro agora houve essa venda, né, do Ronaldo para o pessoal lá dono do BH supermercado, e parece que ali entra um pouco também do fanatismo, porque ele é muito Cruzeiro, né? Fico com receio que ele falou que ele não entende muito de futebol. Quando o sujeito entende muito de futebol e tem dinheiro... Não, mas se ele trouxer pessoas... o Alexandre Matos, né, para ser o homem forte do futebol, né? Se bem que o Alexandre dizia que poderia estar no atual governo. Eu falei, parei para pensar, porque gosta de gastar. Gosta de gastar, exatamente. Como o governo não gasta? Enfim. Eu falei, agora no futebol, também estamos no futebol altamente inflacionado, né? Sim, tem esse... O que eu acho, assim, que a lição que fica, que um futebol bem estruturado, tá certo? Tratado com seriedade, ele dá resultado, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Sem dúvida. Acho que o Palmeiras hoje é um exemplo até disso. Mais do que o Flamengo. Eu também acho. Entendeu? Se a gente analisar todos os aspectos... mas o Flamengo tinha uma dívida muito maior. Continua tendo, viu? É que não se fala da dívida do Flamengo, exatamente. porque ela é camuflada dia a dia.
Mas eu acho que o Palmeiras vinha de uma situação muito mais difícil, né? De 2 vezes na Série B, tá certo? É um patrimônio deteriorado, o elenco deteriorado. É bom você dar esse exemplo, né? Muito bom você falar disso, porque a gente pode usar o Santos aqui como um espelho para isso. E, paralelamente, a gente vai pegar aqui, eu gosto muito de estudar a história do futebol, não é uma gestão. O Palmeiras começou essa situação, vamos lá, com Mustafa Contursi adquirindo áreas. Quando o Paulo Nobre assumiu, ele colocou a gestão profissional em todos os departamentos, trouxe a Arena, num modelo que o Santos não pode cair diferente, porque muita gente não sabe, a W Torre, o acordo que tem com o Palmeiras não é o do Santos. O Santos tem que entrar com a maior parte financeira. O Palmeiras foi o contrário. E aí você começa a profissionalizar todos os setores. Veja o que disse o Felipe Anderson, chegando aqui. E todos os jogadores que vão lá, recentemente, eu não lembro qual foi o atleta, até de seleção que teve lá visitando, falou assim, a estrutura que o clube hoje oferece, a do Palmeiras, ela é nível top da Europa e tem clube europeu que não tem. Porque tem clube europeu que não tem um departamento de fisiologia como tem, um departamento de comando como tem. Então, o Santos tem que se balizar nisso. É pensar em patrimônio, pensar em estrutura e pensar em time. Porque se pensar só numa coisa, não consegue. Outra coisa, o Santos era, né, André, um fabricador, um descobridor de Eu talentos. ia falar isso agora. Deixou de ser. E aí você falou assim, qual é a matéria-prima para isso? Boa estrutura e pessoas talhadas para isso. Estrutura o Santos não tem mais e pessoas talhadas para isso o Santos não tem tantas. Então você pega aqui, eu não sei quem participou do programa, foi o Alexandre Suaide, um dos empresários aqui da construção civil da cidade, um dos dirigentes e donos da Angel Life. Ele ficou surpreso com um amigo que fez visita lá ao Palmeiras. 2 CTs das categorias de base. 2, por falta de um, tem 2. E você tem hoje lá o Sampaio, o João Sampaio, que ele é disputado por vários clubes brasileiros, ele está lá. Então, ele pinça jogadores na categoria de base em todo o Brasil. Então, você veja que o Palmeiras vai vendendo, vai substituindo, vai vendendo, e tem substitutos. Então, mas... Você vendeu o Hendrick e apareceu quem? O Estevam. Então, mas aí você entra num círculo que é assim. Antigamente, quando um empresário tinha um jogador para oferecer a um clube, um jogador da base, exato, ele trazia no Santos. Porque o Santos sempre foi um clube que deu muito espaço para a base. E tinha uma base, assim, dentro do que era a base, né, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, boa, de boa qualidade. Hoje, esse mesmo empresário, ele leva no Palmeiras. Exato. Entendeu? Porque sabe que lá vai ter toda essa estrutura por trás, entendeu? Um amparo à família do jogador família, e o próprio atleta. Uma questão também de médica, muito de saúde, colocado, uma estrutura muito grande. Exato. E a possibilidade desse jogador amanhã, porque assim, cria-se, né, aquela situação rotineira, no Palmeiras sempre vai surgir um craque, né? Então, vai vindo um após o outro. Exato. E o clube vai fazendo com isso, ganhando título, que é o correto, né? Você usa a base para te ajudar a ganhar título. Exato. E depois você transforma isso em retorno financeiro para investir de novo na base, não é verdade? Exato. E se tornar uma coisa contínua. Exato. E, paralelamente, eu sempre falava isso, principalmente nos dias de hoje do futebol, que o nível caiu, né? Que o clube tem que investir dinheiro para contratar jogadores muito bons e diferentes. Exato. Então, eu acho que um clube não pode gastar muito dinheiro para contratar jogador, back, volante. Não, tem que contratar camisa 10, camisa 9. O jogador que vai vir aqui vai resolver jogo, coisa do nível, entendeu? O resto você tem que formar na base. E o Palmeiras está formando na base quem decide jogo. Exato. Né? Quer dizer, está até além disso. Isso é o que até o Romário comentou, além disso, vários jogadores do Estevão. Ele falou, esse menino é diferente. O Neymar, o próprio Neymar falou, esse menino vai ser genial. Até o Romário falou, um jogador comum não faz 2 gols na mesma semana como ele fez. Sim. E como ele joga, e como ele procura, né, as extremas. E até o Romário fez uma provocação para o Dorival, porque não testá-lo já na seleção. Aquela história, com muitos jogadores comuns na seleção. Você tem jogador na seleção brasileira hoje que joga em time de segunda na Europa. Não é time top. Então, essa é uma preocupação, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, a gente vai comentar. Mas só antes do intervalo, esse, entre vários, esse é um dos grandes problemas do automobilismo brasileiro, que hoje, você mesmo brincou, né? Não tem nenhum brasileiro. Por que não tem nenhum brasileiro? Não tem mais categoria de base. Exato. Quando surgiram as escolinhas, quando surgiram os grandes pilotos brasileiros, você tinha a Fórmula Ford e a Fórmula Volkswagen.
no mínimo você tinha duas e tinha um kart muito forte. Hoje você ainda tem um kart forte, porém você não consegue dar aquele passo à frente. E você tinha, no mínimo uma categoria. Stock Car competitiva que era mais fácil de entrar, hoje não é. Não, e a Stock Car também ela é turismo. Turismo ao contrário, ela prejudica a formação do piloto. Sim. O piloto ele tem que começar no kart. É uma forma elitista, né? Como a Porsche Cup, que é para empresários, para quem tem muito recurso. Sem querer fazer qualquer paralelo, o que falta na Fórmula 1 para o futebol são os campos de várzea que nós tínhamos antigamente, né? Estão acabando. Então, era uma base assim para você pensar jogador muito grande. Mas André, veja, o São Paulo tem um belo CT em Cotia das categorias de base, mas o São Paulo perdeu aquele ritmo. Por que perdeu o ritmo? O São Paulo entrou naquela mesmice de apenas produzir os jogadores e pensar no foco Europa, vender para fazer dinheiro. Sim. Mal aplicou o dinheiro, dissolveu as categorias de base, não trazendo profissionais de alto nível, porque você precisa do olheiro, precisa do treinador, perfeito. Aquele que não é que vai corrigir, vai pegar o talento do jogador e vai fazer com que aquele talento apareça. São Paulo perdeu um pouco isso. São Paulo Cruzeiro tem uma bela estrutura também deixou de certo modo de lado. Fluminense, né? Fluminense, e olha que o Fluminense tem uma estrutura, hoje é até boa, mas era uma estrutura muito simples, né? O Flamengo, por exemplo, tirando o Ninho do Urubu, não tem mais nada. E aí o Flamengo, por falar nisso, até uma notícia que até os amigos aí, eu sei que o André, né? Seu xará do Rio de Janeiro, o David é santista, mas o André lá do Rio de Janeiro é flamenguista roxo, mas o que o Flamengo está querendo fazer com aquela área do gasômetro, na verdade, é uma apropriação indébita, né? Porque quer tomar, com a ajuda do Eduardo Paes, o terreno por um valor de mercado, aquele terreno é da Caixa Econômica por fundos de investimento, então a Caixa diz, não, esse terreno não pode ser assim, de uma hora para outra, pego por qualquer valor, porque existem projetos lá. Claro que o Flamengo precisa ter um estádio, sim, mas não dessa forma. E o Flamengo ainda não achou investidor para construir estádio. O Flamengo conversou com a W Torre, mas a W Torre, gente, vamos ser sinceros, não vai construir mais nada dessa forma como está. Ela tem muitas dívidas, ela, inclusive, saiu agora recentemente, além dela dívida que tem com o Palmeiras, que foi o primeiro projeto dela, eu conheci o seu Walter Torre na Vila, num jogo, ele veio assistir um jogo Santos e Atlético Mineiro, uma pessoa muito simpática, pena que não está mais entre nós, já acho que mais ou menos uns 4 ou 5 anos ele faleceu. Ele dizia, o modelo São Paulo, o modelo do Allianz Parque era único, mas o Santos tinha um modelo que ele tinha na sua cabeça que poderia funcionar muito bem. E de lá para cá, 1, 2, 3, 4, 5 projetos e nada. O presidente Marcelo Teixeira está errado? Não. Está vislumbrando o que é certo e o que é errado, porque o Santos também vai demolir a Vila Belmiro e ficar sem estádio. E outra, eu já conversei com algumas pessoas e diz o seguinte, o Santos não se preparou. O que é se preparou? E o André sabe disso, que vai muito à Vila, é o entorno. Eu me recordo de uma ocasião, eu vou em intervalo, mas antes eu vou lembrar disso, eu fiquei à frente da churrascaria Tertúlia durante horas. Lá estava o então presidente Marcelo Teixeira, com quem ele almoçou, o Gilfrida e Chagas, com o Mustafa Contursi. E o Mustafa era arredio à imprensa, não gostava da entrevista. Mas aquele jeitinho ali, um elogio aqui, aquela história, você vai dando uma ensaboada e ele começa a te dar atenção e falar. E eu dizia qual seria o caminho para o Palmeiras e Santos, né? E ele chegou na vez dele e falou, olha, garoto, eu vou lhe falar uma coisa, aquele jeitão, né, do Mustafa. A gente tem que pensar literalmente, começando pelo patrimônio, porque se não tiver patrimônio, o clube não tem nada. E eu falei, o que o senhor está fazendo? Na época era novidade. Estou comprando tudo em volta do Parque Antártica. E realmente ele comprou tudo que deu para comprar, ele comprou. Isso, você vai hoje no Allianz Parque, você percebe que é praticamente aquela área toda, exceção feita 2 prédios que estão ali, é tudo do clube. Foi isso que o Santos não fez. Se o Santos tivesse feito, conversei aqui com o secretário Glauco, ele disse, facilitaria, porque tem gente que acha que a prefeitura tem que aprovar a goela abaixo. Não é assim, gente. Você tem um entorno que tem residências. Então, a prefeitura tem que ter responsabilidade. Ela não pode, né, Fernando, simplesmente desafetar, colocando um estádio na cara na tua porta, André. Aí você sai da tua casa janela, né? na tua janela. E o empreendimento que inicialmente teria 80 metros de altura. Ninguém é contra o Santos, ninguém é contra o morador, mas tem que ajustar. Mas vamos fazer o seguinte, vai dar 9 horas agora em ponto, a gente vai um rápido intervalo em nome de M. Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 25 anos em transporte rodoviário de carga, agente de negócios internacionais, consultoria aduaneira e logística, gerenciamento de processos, operador logístico OPM e também despacho aduaneiro. Acesse emunizlogistica.com.br, também Forte Vistoras Automotivas, que tem 9 endereços para você. Vou te dar algumas opções. Aqui em Santos, aqui em Tavro 141, no Guarujá Demar de Barros 2765, em São Vicente, Antônio 230. Na Praia Grande você tem 3, hein?
Kennedy 547, Kennedy 4.438 e Marcos Freire 30.523. E lá em Itaquera, viu, André e Chagas, perto do Corinthians. Tem forte lá também, na Avenida Itaquera, 2.428. Quem sabe em breve o Balotelli. Mas é sério isso? É uma boa pergunta. O Balotelli não joga bola há uns 7 anos. Caro para chuchu. Pediu aí um contrato caríssimo e quer umas luvinhas baixinhas. Ele quer alguma coisa em torno de 7 milhões de luvas e algo em torno de um contratinho aí que vai dar mais de 30 milhões em salário. Posso fazer uma observação? 2? E o elenco que está lá, deixando de receber aí, às vezes 2 meses, 3 meses. Muito bem vendo colocado. O presidente contratando o jogador a esse preço. Que vai ser aquele cara que vai ter tudo para ele. Sim. E o resto nada. Nós vamos ter clássico na Série B, Santos e Corinthians. Olha, dizem que o elevador, o assessorista está dizendo sobe, desce, e o Santos está de olho no sobe. Já Sim. o Corinthians, com a campanha que está, depois de mais uma derrota para o Vasco da Gama, olha que o Vasco está numa draga, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Tanto que o Ramon Dias, que é o novo técnico do Corinthians, disse para o presidente do Corinthians, olha, prefiro não assumir hoje, porque tem o jogo contra o Vasco, qual eu estive lá até um pouquinho tempo atrás, então prefiro não. Agora o Corinthians vai ter muita dificuldade para sair dessa draga aí, né? Mas também lembrando da ENGE Plus, onde a qualidade faz a diferença. A ENGE Plus tem para você grande situação, inclusive de adquirir imóveis. Vou dar rapidamente 4 oportunidades, 3 da ENGE Plus e uma da ENGE Life. Residencial Mykonos. Você tem o Mykonos, acesse engeplus.com/Mykonos. Faltam 7 unidades, um prédio maravilhoso. A Virgínia está acabando lá a nossa visita, que nós fizemos uma gravação muito legal no Mykonos, na Ricardo Pinto 63, lindo. Tem aqui, ó, esse aqui é o Ilha de Malta, no Canal 5, pertinho da casa do Chagas. O Chagas passa lá, fica olhando, mais uma laje, e ele está vendo que está crescendo. Será um prédio lindíssimo, projeto aí da ENGE Plus. Bonito mesmo. Bonito. E tem um novo projeto bem em frente à minha casa também, ali na Epitácio Pessoa. Esse aí, logo a gente vai falar. O penúltimo lançamento foi esse aqui, o Bali, na Prost de Souza, lindíssimo, fazenda solar, André, fechaduras eletrônicas, leitor facial. Você tem 2 e 3 garagens de carro por apartamento. Excelente. Você tem depósito individual, dá para guardar as tranqueiras todas, não precisa subir. Isso aqui é o Bali. Mas, esse que o Chagas falou, será o futuro lançamento da ENGE Plus, na Epitácio Pessoa, bem em frente àquela área enorme da Pinacoteca, que você não tem prédio, e não poderá ter, porque a Pinacoteca Tombada é uma área privilegiada, área pensada pela ENGE Plus. Em breve o Roberto Barroso Filho estará por aqui para falar mais. Ele já disse desse spoiler aqui para nós, mas o Chagas já pensou isso aí. Você terá ali um super mega residencial com vista para a praia sempre permanente, porque ali não poderá ser nada construído, porque a Pinacoteca é tombada. Agora, tem a ENGE Life, a caçulinha do grupo, que tem esse super também investimento que você pode fazer. Foi lançada a 278 mil, está na faixa de 360, restam unidades, tem 30% de unidades ainda à disposição. Você pode adquirir do conceito Smart, 38, 56, 67 metros quadrados. O sucesso foi tamanho, muita gente pedindo para que isso seja repetido, que a ENGE Life, aqui no programa, também deu spoiler. Esse é o Piazza Torino, na João Fredo, com 3 espaços da de conveniência para a sua família. Você pode não dar entrada, você negocia essa entrada parcelada até em 30 vezes. Você pode dar uma entrada, por exemplo, eu tenho 30 mil, é pouquinho, serve. Eles vão negociar com você. E um detalhe, viu, Chagas, você que gosta de números, tem uma parceria da ENGE Life com a Caixa Econômica. Então, o sujeito dá aquela entrada, faz o contratinho dele, acerta, ele para de pagar, ele só retoma o pagamento quando ele receber as chaves do apartamento. Aí você fala, pô, mas cheio de juros? Não. A correção será muito pequena, é aquela correção que só a Caixa consegue dar. E hoje os bancos estão com taxas de juros de 12%, 13%, 11%, a Caixa é 9%. Taxas mais atrativas para você comprar esse aqui, que é o Piazza Torino. Agora, como o Fernando falou do spoiler da Epitácio Pessoa da ENGE Plus, eu vou dar o spoiler que foi passado para nós aqui, da ENGE Life. Rodrigues Alves, Campos Melo, de esquina, a ENGE Life estará lançando em breve novo residencial ali, com o Minha Casa e Minha Vida. Vai possibilitar muita gente vir morar em Santos com um apartamento, segundo Alexandre Soares, estão batalhando bastante
para a Para partir... mim é surpresa, porque devido ao custo... Acompanha o ponto a ponto, que as surpresas são feitas aqui. Não, o custo do solo em Santos é muito grande, a escassez de terreno e principalmente o solo. É isso. Ele é muito... o segundo pior. O pior é no México. Isso, para você ter ideia, Fernando, e você tem total razão de observação, você tem feitas as fundações, né, profundas, que são de 50 a 60, 70 metros. O custo. Aumenta demais, para que dê segurança. Só que a Engie Life, de um grupo tradicional com mais de 30 anos no mercado, que é a Engie Plus, está pensando isso para você. Então, além de você ter os imóveis de grande qualidade da Engie Plus, com muita qualidade a Engie Life também. Então, tem o Piazza Torino, vai ter ali o Castelo de Nápoles, que é esse... Até o nome eu já estou passando, estou dando spoiler para caramba. Castelo de Nápoles vai ser ali, presta atenção, VLT na porta e ponto de ônibus e posto de gasolina. André, o sujeito fala para a mulher assim, esposa, está chovendo, acho que eu não vou de moto nem de carro, deixar na garagem, né? Pô, o VLT está na porta, tem o busão, vou deixar o posto de gasolina lá. Hoje eu não vou ajudar o posto de gasolina a ficar mais rico, porque o posto de gasolina vai ficar bem do outro lado da avenida. Então, muita facilidade para você com a Engie Life. Eu vou rápido intervalo, depois eu falo de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, M. Rocha Contabilidade, Mecânica Eliomar, Tintas e Tintas, Escola Santista de Astrologia. Mas vou falar que, atendendo a pedido, né, Virgínia? Final de semana, a nossa rádio está em santos.com, terá o especial do já falecido, mas um super mega cantor, George Michael, né? Especial sábado, 20 horas, e domingo, reprise também às 20 horas. Então, George Michael, que, para quem lembra, em 1992, participou do tributo a Fred Mercury. Isso, arrasou. Fez uma apresentação, Somebody to Love, que ele cantou. Olha, parecia que Fred Mercury tinha incorporado nele, né? E tinha um drama todo de uma história do George Michael, que um dia a gente conta aqui, né, Virginia? Ele estava lá com risco, tinha feito exames com o risco de estar contaminado com o vírus do HIV, que era um brasileiro. Tinha um companheiro que era um brasileiro. E que dizem aquelas pessoas que acompanhavam o George Michael, que era uma pessoa muito do bem, e que esse brasileiro foi a melhor pessoa que se aproximou do George Michael. Foi uma pena que esse brasileiro faleceu, e vítima de HIV, mas pessoas da família, amigos, diziam que esse brasileiro foi a melhor pessoa que se aproximou dele, e que, inclusive, o ajudou naquele momento que ele brigou com a Sony. O George Michael meio que se inspirava em alguns artistas, como Elton John, o próprio Queen, Fred Mercury, que brigaram com gravadores e falaram assim, fica você com a sua gravadora que eu vou procurar a minha vida. E por isso foram gigantes, né? E ele tem um clássico, né? Careless Whisper. Careless Whisper é fantástico. Tem uma música... E outra coisa, hein? Ele tem uma das músicas mais lindas de Natal, André. Uma das músicas mais bonitas de Natal. E ele faleceu próximo ao Natal. Dia do Natal, né? Ele era uma deles. Isso. Então, quer dizer, George Michael, uma história muito bonita, um cara que começou a carreira, sabe como? André Jufrida, que gosta de um pub. Ele cantava em pubs, músicas de quem? Do Queen e do Elton John. Nada começa por acaso. O André lembrou agora há pouco das escolinhas de base. Ninguém já aparece como Messi, como Neymar, como Cristiano Ronaldo. Não, você tem que ter um começo. Eu vou rapidíssimo intervalo, a gente já passou aqui, olha, 9 horas e 8 minutos, eu volto já com muitas informações, já vou deixar essa para o meu querido Fernando Wagner Chagas e para o André também. Quais serão os próximos passos da reforma tributária? Porque está uma polvorosa, empresários, prefeitos, governadores, está todo mundo perguntando para que lado eu corro, aonde é que eu entro, o que vai cair na minha conta, né? E a gente vê aquela cena lá. O engraçado... Eu ia pedir para você tocar na reforma tributária para fazer alguns esclarecimentos importantes. Presta atenção, você já viu dizer aquele encontro de amigos que 1, 2, 3 amigos, vamos lá, tá o André, tá o Chagas, todo mundo feliz juntos lá, mas tem um no canto meio olho fechado, meio bravo, não faz muito parte do grupo ali. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar primeiro para o Chagas e para o André, e depois eu viro para vocês aí também. Repara a filosofia do Rodrigo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente Lula e do Haddad, e olhe bem, o Lira. Companheiro, o Lira. Companheiro, presta atenção nessas 4 feições aqui. Ó. Dá uma olhada. 3 estão no mesmo time. Sim. E o outro nem no banco de reservas está. O outro está parecendo o Dorival lá. Né? Só que não é o dedinho, hora dos pênaltis. É a mão. Olha, gente, está aqui, ó. Para vocês verem aqui, eu não liguei aqui no
Mas é interessante também o pescoço do Rodrigo Pacheco, né? Pescoçudo. Só que o Rodrigo Pacheco hoje está jogando de mão, está separando as cartas, e o Arthur Lira não. O Arthur Lira está cada vez passa. A Câmara vai ser uma disputa acirrada e que pode, dependendo das negociações, pode até afetar o governo ainda neste ano, porque o Lira ele joga muito pesado, joga pesado. Sim. E essa disputa entre o Lira e o governo é que vai determinar quem será o próximo presidente da Câmara, né? O próximo presidente da Câmara é fundamental para o bom desenvolvimento, ou não, né, dos projetos do governo. É. Mas nós vamos ao nosso rapidíssimo intervalo. E o Rodrigo Pacheco, antes do intervalo, é candidatíssimo, né, a governador de Minas Gerais. Não tenha dúvida. Está se aproximando do Lula por causa disso. E a carne é fraca, literalmente, né? Porque o governo federal, a Câmara Federal, não vai. Foi. A Câmara Federal incluiu a carne na cesta básica. Outra derrota do Arthur Lira. Outra polêmica. Porque o Arthur Lira diz que nunca houve a proteína animal na cesta básica e vai continuar não tendo. Ele foi inábil. Foi. É aquela história, primeiro eu ouço o André e o Chagas e o André, depois eu me pronuncio. Sabe aquela história? Falo no final. Mas foi interessante mas isso. Ele provocou várias reações. Mas ele é um representante também, não só, mas também do agronegócio. Isso. Sim. O agronegócio estava querendo que a carne fosse zerada, né? Imunidade, que se chama, né? Por falar em carne, e a carne é fraca, depois ambos vão comentar, por suspeita de irregularidade, o Ministério Público, junto ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, pedem a suspensão do acordo entre o governo e a empresa de quem? De energia, do grupo JF. Tá? E aí a gente lembra também que os irmãos Joesley voltaram à cena política. Outra, arremataram o Porto de Itajaí. Isso. Vão tocar o Porto de Itajaí. Então, tem muito assunto aí nessa sexta-feira. Eu vou um rápido intervalo. E como a carne estará aí na cesta básica, né, a gente vai ver como é que isso vai ficar. Foi uma votação a jato, literalmente, derrubando, né, a intenção do Arthur Lira. Ele ficou com cara de paisagem e teve gente que deu risadinha na cara do Arthur Lira. Por isso que o clima do Arthur Lira está pesado lá, né? Essa risadinha eu não fiquei sabendo. Deu risadinha. E aí teve até a brincadeirinha. Diz que assim dentro do Congresso, né, lá da votação, existiam lá nuvens com sol, luz, e em cima do Arthur Lira, nuvens carregadas e com chuva. Veja a cara dele até... Será que o café dele já está gelado? Está requentado. Requentado. Eu volto já. Virginia, vamos ao intervalo, eu volto já. Não saia daí. Diga. Participações, né? Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, ótimo programa, parabéns aos convidados. Lúcio José Bento, bom dia a todos, acompanhando. Olha, o Lúcio em Florianópolis, o Ailton aqui, o Rogério Perim em São Bernardo. Ontem chuva, garoa paulista. Hoje ainda frio com abertura de luz e chuvisco. Aonde isso? Isso é em Florianópolis. Vou falar com o Bento. Ô, Bento, você deu uma dica. O Bento ele mandou uma dica, não sei se você viu, é que ontem a gente teve que correr aí para o hospital, né? Mas em relação a uma dica para o programa, para a rádio, na verdade, a gente vai dar uma estudada, viu, Bento? Vou até mandar uma mensagem para você, a gente vai conversar nos próximos dias a respeito dessa super dica aí também, né? E a gente vai ao rapidíssimo intervalo, mas olha, com notícia boa, hein? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, revisou o PIB do Brasil. Aí você vai falar, Edu, revisou para baixo? Não, nem tudo é ruim. Para cima. Você lembra que eu falava? Que de novo. Sabe aquele mesmo ascensorista que o Santos está de olho? Subindo. Esse mesmo governo está do lado ali, olhando por isso. Então, essa expectativa é para cima. E vê avanço de 2,5% para o ano que vem, 2025. Eu vou em intervalo, a gente comenta isso. Sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos
Temos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9h18, hoje contando aqui com a presença do Fernando Wagner Chagas, cientista político. Em breve descansará mais aí, né, por conta de mais de 44 anos de trabalho, com certeza, pela frente, mas não para, não. É só ele vai parar de um lado e continua trabalhando no outro, fazendo aí uma grande consultoria, né, na área que ele domina muito bem. A de números, né? Eu já tentei fazer com que ele jogasse comigo na loteria esportiva, a Mega Sena, jogo do bicho, brincadeira, gente. Não podemos fazer contravenção no ar, hein? Mas também com o André Gilfrido. Nem sei se ainda tem jogo de bicho. Tem? Acho que não, né? Tem. Vou fazer uma pergunta para o André vai responder. Tem poste na cidade ainda? Tem. Então tem jogo de bicho. Você já viu aquela história? O que deu no jogo está lá no poste. Tá coladinho tá lá. Então tem jogo Porque hoje é bete para cá, bete para lá, né? O Antônio Sanches do Guarujá, da Mão Dia, ele, a esposa da Miriam, fala do cafezinho, ele diz que está tomando um café hoje capsulado alemão. Está sendo enganado. Esse café aí não é alemão, é nacional, é brasileiro. Ele só foi para lá, voltou para cá e está lá como alemão, né? Mas você está bom café é caro, né?
Mas ele pergunta assim, como é que ficou a classificação? Pois o frio era muito ontem, ele mora em Pitangueiras, né? Até ele falou que lá no Guarujá, sinistro, ele disse que será o ambiente para a eleição no Guarujá. Sinistro. Depois você me explica o que é sinistro, viu, Antônio? E ele diz o seguinte, como é que ficou a classificação no Campeonato Brasileiro? Que eu dormi achando que o Flamengo era líder. Não é mais. O Flamengo não é líder mais, não. E eu vou te passar como é que ficou a classificação. Na verdade, o Flamengo passou a ser o terceiro. Naquele elevador, o Flamengo olhou para baixo, né? É muito empáfia também no Flamengo. Mas o Botafogo venceu ontem o seu jogo, né? O Botafogo venceu o Vitória, um jogo complicado, né? Mas venceu 1-0. Palmeiras venceu o seu jogo por 3-1, o Atlético Goianiense. Ambos têm 33 pontos. A diferença está no saldo de gols. O Botafogo marcou 27, o Palmeiras 25, em que pese o Botafogo ter tomado mais gols. Tomou 14 e o Palmeiras tomou 12. Já o Flamengo, o terceiro, caiu, ficou com 31, 2 pontos a menos que Botafogo e Palmeiras. Tem um jogo a menos, né? Tem 9 jogos. Mesmo número de jogos. Tem 9 vitórias. Uma vitória a menos que Palmeiras e Botafogo, portanto, não vai chegar à liderança se não ganhar eles não perderem. E número de gols, o Flamengo até marcou mais, marcou 28, mas também sofreu mais, sofreu 17. O quarto lugar é o Bahia. Surpreende, André, essa classificação, André e Chagas, surpreende. Botafogo e Palmeiras empatados com 33, Flamengo com 31, quarto Bahia com 30 e o São Paulo ontem ressuscitou o Atlético Mineiro. Perdeu com muita reclamação. Zubeldia, eu não entendi nada. Ficou bravo ontem. Não, mas olha, desculpa, Zubeldia, bom treinador, mas o portunhol, o castelhanol dele, mas não deu nem para entender o que ele estava reclamando. Ele é argentino? Não deu para entender nada. Então, essa classificação, os jogos aí que aconteceram, eu posso até acrescentar um pouco mais, né? Vamos passar todos os jogos, que aí a gente depois entra na questão da reforma tributária. Não, e antes de entrar na reforma tributária, eu queria perguntar a vocês que acompanham o futebol, fazer uma pergunta. Então vamos à reforma tributária, então. Depois eu passo aqui. Depois, mas tem um ponto do futebol. Tem um ponto do futebol que depois vocês respondem, vocês que acompanham. Eu acompanho o automobilismo, o vôlei, né? Hoje o tênis, hoje tem um jogão de tênis, né? Alcaraz e Medvedev, né? Eu raramente vejo futebol. Mas, como você falou, estou semi-aposentado, né, da prefeitura, mas continuo na consultoria, então estou semi-aposentado. Aí parei para ver os jogos da Eurocopa. O que eu vi, não tem uma diferença muito grande de uma seleção para outra, estão muito iguais. É o detalhe que resolve. Não sei se eu estou errado, ou estou certo. É assim. Se a gente vê a Eurocopa, você não vê um superior. Né? Mas a Eurocopa, uma diferença muito radical. Né? A Eurocopa está mostrando, né, André? É uma questão tática mais encaixadinha. A Copa América, esperava-se mais do Uruguai. O Uruguai acabou fraquejando contra a Colômbia, que com a menos venceu. Mas é aquela coisa, a gente tem muita técnica no futebol sul-americano, mas parece que está faltando mais organização. Você veja que o Uruguai no final era amontoado, era um catadão em cima da Colômbia. E tem o fenômeno do James Rodrigues. No São Paulo ele não joga, não. Mas na seleção joga muita bola, né? E a gente pega a Eurocopa, temos a final domingo, 16h, jogaço, né? Espanha, com Lamine Yamal, né? Que o presidente do Barcelona falou assim, pode mandar todo o dinheiro do mundo que ele não sai. Não vendo. O menino tem 16 anos, vai fazer 17 agora, final de semana, né? E uma Espanha pragmática, uma Espanha com uma renovação interessante, não tem nenhum super mega craque. O Lamine Yamal talvez seja, mas tem bons jogadores, né? Bons jogadores. E a Inglaterra é aquele time durão, cruzamento, tal, Harry Kane lá na área para tentar fazer aquele pênalti que deram no Harry Kane. Você teria marcado, André? Não. Eu também não. Então, quer dizer, tem aquela mística da camisa da Inglaterra, mas promete ser um jogão. Se apostaria em alguém aí, já antecipadamente, Espanha e Inglaterra? Assim, se for levar para o lado técnico, acho que o time da Espanha é melhor. Sim. Tá certo? Mas é o que você falou, né? Na hora que a bola, né? Na hora que dá o pontapé inicial, né? Vários fatores podem, assim, dentro do próprio jogo mesmo, entendeu? O setor mais experiente da Espanha é a defesa. Sim. Está lá com o Navas, por exemplo, tem 32 para 33 anos. Então, e olha só como é engraçado. O técnico da seleção da Espanha, quando ele foi guindado a ser o treinador, a imprensa espanhola caiu de pau.
Pô, mas ele nunca treinou time grande, nunca apareceu em nada, nunca conquistou nada. Só a categoria de base. Tinha muitos títulos e muitas conquistas na categoria de base. Sim. Faz um bom trabalho. Bom trabalho. Os jogadores gostam dele. A gente pode falar que o futebol da Espanha é mais gostoso de ver. Exato. Vamos falar exato. assim. Então, talvez a gente torça um pouco mais para a Espanha por conta disso. A gente acha que a Espanha possa... Eu sou suspeito, porque sou cidadão brasileiro, mas também sou cidadão espanhol. Eu tenho a cidadania espanhola. Então, a gente vai ficar assim... Gosto muito da Inglaterra, acho... o Reino Unido em si me chama muita atenção na música. Agora, a história do futebol inglês... data lá de 66. Uma Copa assim também mandrake. Mas vamos falar depois disso. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Antônio Sanches, já me enrolou todo aqui, né? E essa coisa do sinistro aí, eu sei que você está falando, possíveis nomes que vão pintar aí para a eleição do Guarujá. Praia Grande já está muito claro, né? Ele esteve conosco aqui, o deputado Alberto Mourão sai candidato, e aí fica difícil o jogo lá, né? Alberto Mourão tem um respaldo da população gigantesco e deve caminhar aí para a sua 6ª eleição. WO? Não diria WO, mas diria que uma disputa difícil, né? Agora, a aprovação do texto da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados foi mais um passo importante dado aí para a mudança do sistema de impostos sobre o consumo no Brasil. Mas ainda há uma longa caminhada para que as novas regras entrem em vigor. Isso. O passo seguinte é a análise do Senado Federal. Rodrigo Pacheco e companhia. Se aprovada e sancionada pelo presidente Lula, as regras passarão por um período de transição que deve durar a próxima década inteira, segundo especialistas. Sobre a tramitação no Senado, deve analisar o texto a partir do mês que vem, de agosto, porque agora, dia 18, há o famoso recesso parlamentar, porque ninguém é de ferro. Eles precisam descansar bastante e eles vão para as bases, né? Então, e vem as eleições municipais. Exato. Né? E aí, com promessa do Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, né? Ele volta desse recesso, analisa a matéria e coloca a apreciação rapidamente dos senadores para que possam, inclusive, providenciar que isso vai acontecer, mudanças no texto. Isso é óbvio mesmo que vai acontecer. Se tiver mudança no texto, volta para a Câmara. Volta para a Câmara, exatamente. E essa votação teria que acontecer novamente na Câmara para aprovação do texto e aí sim, de novo, todo esse trâmite até chegar nas mãos do presidente. A regulamentação conta ainda com um segundo projeto com foco nos tributos de estados e municípios. Isso. Aí a bola vai pegar mesmo, né? A regulamentação da reforma vai depender ainda de projetos de lei e outras normas que devem ser apresentadas em 2025 para tratar, por exemplo, das alíquotas de bens sujeitos ao imposto seletivo e dos tributos sobre heranças. Que serão determinados pelo Senado. Olha aí. Resolução do Senado. Só para fechar esse parágrafo e a análise dos nossos convidados, como será a transição? Vamos lá. As mudanças do sistema de impostos começam em 2026, não será ano que vem, 25. Para o ano em questão, está previsto um período de testes para definição de alíquotas. A alíquota padrão está estimada em 26,5%, 26,5%, mas deve ter um impacto de 0,5 ponto na isenção de impostos sobre carnes aprovado pela Câmara esta semana. O sistema de imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, no Brasil será dual, uma única cobrança, mas com duas destinações, parte para a União e a outra parte para estados e municípios. Fernando Wagner Chagas. Começa pelo macro ou pelo município de Santos? Começar, então, pelo município de Santos. Antes de mais nada, houve uma discussão, André, muito grande, que o município de Santos perderia a arrecadação. E aqui mesmo no programa eu expliquei, né? A Constituição ela não determinou quanto que o município ia perder ou ganhar. A Constituição ela estruturou um novo regime tributário, um novo sistema. Na realidade, a Constituição, ela, de forma ampla, macro, ela determinou a nova estrutura do sistema tributário nacional. Como você falou, é o IVA dual, Imposto sobre o Valor Agregado. Tem a contribuição sobre bens e serviços, que será da União. E tem também o imposto sobre bens e serviços, que será dividido entre estados e municípios. E aí que deu um problema. Se falou muito aqui em Santos que o município de Santos perderia 75% da arrecadação do ISS, porque o IBS ele vai reunir o ICMS e o
ISS. Vai se tornar um imposto único, o IBS, que será distribuído entre município e Estado. Inicialmente se falou que Santos perderia 75%. Agora o discurso está dizendo que vai perder apenas 20%, mas que ainda vai perder. Aí eu sempre esclareci, né? Não haverá perda para o município de Santos, desde que tenha um trabalho político na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, tenha um trabalho político para garantir que a tributação dos serviços aduaneiros e serviços portuários fossem recolhidos em Santos. Inicialmente estava em aberto, não havia definição que os serviços aduaneiros e serviços portuários seriam recolhidos em Santos ou no destino da mercadoria. Sim. O Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal, ex-prefeito de Santos, apresentou uma emenda. Essa emenda está no texto, que determina que o recolhimento do IBS será feito no município de Santos. Então, todos os serviços portuários e aduaneiros estão no artigo 11, inciso 5. Eu não gosto de falar em lei, mas é bom até para as pessoas consultarem. Então, está no artigo 11, inciso 5, do PLP 68 de 2024. Portanto, para esclarecer definitivamente, a extinção do ISS e a criação do IBS não acarreterá perda prejuízo. Porque o deputado Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, sabendo dessas condições, apresentou a emenda está no texto. O artigo 11 não será alterado no Senado, então nós estamos garantindo a mesma arrecadação que nós tínhamos e será mantida aqui. Agora, de forma ampla, como nós já falamos, tem o IBS do Estado. Sim. E tem a CBS, que é da União. A União vai reunir com a CBS o IPI, o PIS e COFINS. Serão reunidos num só tributo. O máximo da alíquota é 26,5%. É o máximo que foi determinado por... Estava aquela dúvida, né? 26,5 ou 27, mas ficou dizer... Pelas minhas contas, pelas contas que nós fizemos, tanto na prefeitura como na consultoria, para ter o equilíbrio deveria chegar a 28. Seria disparado a maior alíquota que tem no mundo, maior do que a Hungria. Então, determinou-se 26,5%. Aí tem um setor que ganha e tem um setor que perde. Logicamente, a indústria ela foi mais favorecida, nesse caso, que a indústria sempre pagou mais tributos do que a prestação de serviço. Com a aprovação dessa lei complementar que regulamenta a Constituição Federal, haverá mais um equilíbrio entre a tributação de indústria, comércio e serviços. Então, de uma forma geral, os serviços terão uma elevação, porém, nada que podemos dizer que seja absurdo. Um impacto muito grande. Muito grande. Um dos motivos de ter essa alteração, por exemplo, o ISS em Santos. Se é uma associação, uma sociedade de advogados, uma sociedade de contadores, uma sociedade de economistas, não recolhe hoje pelo número de sócios. Daqui para frente, quando entrar em vigor, que para o município só vai entrar em vigor em 2029, Exato. Não vai ser mais por sócio, vai ser pelo seu faturamento. Logicamente, terá uma elevação na prestação de serviço dessas sociedades. Eu estou dando só um exemplo. Sim. De uma forma geral, ela é neutra, porém, para ela ser neutra, realmente a indústria foi favorecida, o comércio, vamos dizer, ficou no meio termo, e o serviço vai ter uma elevação. Vai ter uma elevação, sim, na tributação. Ô, André, mediante essa boa explicação do Chagas, você que trabalha como nós, né, com o comércio, com o mercado, eu vejo muita preocupação por desconhecimento. Então, essa transição que praticamente está sendo colocada em 10 anos, né? A gente fala até 2033, cria vários empecilhos na cabeça de alguns empresários. É claro que é muito bom especialistas, pessoas como o próprio Chagas, esclarecendo, né? Porque também se criou um certo pânico, né? Que tudo vai dar errado, não pode ser assim. Então, é entender
quando a gente fala de estados, municípios, e é claro que vai interferir na vida de todos nós brasileiros. O que você espera como impacto, né? E é aquilo. Eu vejo, a médio, longo prazo, a gente tem essa sensação. Acho que a curto prazo, como vai ter a transição, como muito bem colocou o Chagas, a gente não vai sentir tanto. Mas o próprio empresário, ele tem que ter uma atenção com a sua contabilidade, ter observação disso, com que ele presta serviço, que aí é aquela história. A reforma tributária o sentido necessário para melhora, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, André? Na verdade, esse momento aí que tudo ainda não está totalmente definido, né, mas caminhando, acho que já é importante para quem é empresário já ir, né, e olhando para o segmento dele, né, onde ele atua, para quem é cliente dele, de que forma isso vai impactar. Sim. Para realmente, quando chegar lá na frente, que isso realmente começar a vigorar, a acontecer, ele já esteja preparado para algumas mudanças que vão acontecer. Como o Chagas falou, em alguns setores o impacto vai ser um pouco maior, outros um pouco menor, mas realmente vai trazer uma realidade nova, porque estamos dentro de uma cadeia, não é verdade? Né? Então, às vezes, não vai te impactar diretamente, mas indiretamente sim. Então, acho que você tem que estar sempre atento a essas mudanças. De forma geral, o que acontece? No Brasil, a classe política muitas vezes não é muito levada a sério, não é verdade? E eles, talvez, por culpa deles próprios. Então, as pessoas ficam naquela expectativa, mas será que vai ser assim mesmo? Né? Um projeto de 10 anos, não é verdade? Para tudo entrar em vigor. Será que quando chegar lá já não aconteceu uma outra mudança? Olha como cria. O Ari que está em Praia Grande, está mandando um bom dia aqui. Ari, bom dia para você. Diz que está feliz com o time dele, que é o Palmeiras, né? E, segundo ele, tem briga em casa, porque ele é palmeirense e a esposa é corintiana. Não briga, não. Briga que não compensa, né? Na verdade, melhor não. Na verdade, a fase dela é dela não brigar. Ela só ouvir e ficar prestando atenção. Mas ele pergunta aqui, né? O Ari pergunta em relação ao imposto seletivo. Ari, quando você mandava aqui, o Fernando falando, eu fui procurando, né? Já imposto seletivo, boa pergunta. Em 2027, começa a ser cobrada, né, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui as contribuições federais como PIS e COFINS. No mesmo ano, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, será zerado, exceto para alguns bens produzidos na Zona Franca de Manaus. É isso, Fernando? É isso aí mesmo. Então, a partir de 2027... 27 é a CBS e o IBS 29. E aí que está. Então, só complementando esse gancho aí, já ampliando também, ainda em 27 começa a cobrança do imposto seletivo, popularmente conhecido como imposto do pecado, sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso. De 2029 a 2032, ocorre a transição para a substituição do ICMS, Imposto Estadual, e do ISS, Imposto Municipal, pelo IBS, Isso. como disse o E que vai Fernando. ser gradativo. Pois não. De 29, 30, 31, 32 e 33. 20%. Nós vamos conviver, e aí a tecnologia vai ser fundamental. Vamos pegar o IBS, que é Estado e Município. Serão 5 anos para a sua completa implementação. Então, nós vamos viver com 2 regimes. E bom dia para a Dininha Couto, que está lá em São Bernardo do Campo, preocupada com as contas. Nós vamos conviver com 2 regimes. 2029, 80% de ISS, 20% de IBS. Sim. 30, 40% de IBS, 60% de ISS, até chegar a 2033, em que só o IBS. Aí Perfeito. acaba. Então, a tecnologia vai ser fundamental. Só um parênteses. E só um detalhe aqui para complementar, não é só o Ari, olha, o Manuel Ramos, de São Vicente, diz que a família é toda de comerciantes, só em 2033, viu, Manuel? ICMS e ISS serão extintos junto com os seus benefícios fiscais, finalizando toda essa transição, não é isso, Fernando? É isso. Começa em 29 e termina em 33. Em 33 não haverá mais ICMS, não haverá mais praticamente ISS. 10 anos, né? 10 anos. 24, né? Fora que a compensação ainda vai até 2033, as compensações. É bastante tempo. Porque, vamos dizer, eventualmente, se o município de Santos perder alguma coisa, vai ter uma compensação. Essa compensação irá de 2033 até 2060. 2050. André, quando a gente pensa que
tem toda essa mudança, ela é bastante considerável, é uma mudança forte na questão tributária do país. Complexa, né? Complexa para entender. Muitas empresas que são ali com uma movimentação financeira muito grande vão ter que ter um departamento contábil, uma área estudar muito isso para não cometer os erros, né? Agora, fica bem claro, por exemplo, quando a gente fala que há essa briga, e o presidente ele manobra muito bem isso, o Lula. Quando se fala da carne, que ele bateu o pé, que queria colocar a carne na cesta básica, o Arthur Lira estava sendo o contrário, venceu aí o presidente Lula. Claro que é um passo apenas, a gente tem muita coisa para estabelecer. Sim, opa. Mas a gente vai ter esse imposto pecado, inclusive muitos produtos que têm malefício para a saúde, né? Aí você vê segmentos, por exemplo, setores como o setor das empresas, das montadoras de automóveis, onde que eu entro nisso? E você tem lá a questão de desoneração de folha, que atingiu aquela questão dos 17 setores, mas todo mundo está antenado, todo mundo quer o seu quinhão. Você que lida diariamente com empresários, com comerciantes, você vê algum tipo de preocupação? Eles têm algum receio, André, e pelo que você tem sentido? Na verdade, como a nossa relação com os nossos clientes fala mais de um outro lado da empresa, vamos falar assim, né? Que é a parte de divulgação dessa empresa mídia, e buscar né? o seu cliente. Exatamente, né? Falar de uma forma assim bem geral, o nosso trabalho é fazer com que eles consigam ter um faturamento maior para conseguir cumprir todas essas mudanças bem, né, de forma... que as pessoas se atinaram, porque muitas vezes as pessoas falam assim, corta pela publicidade, corta... É o contrário. Se você não colocar a sua empresa no mercado, que ela seja vista, lembrada e oferecendo os seus serviços e produtos, você some. A tua concorrência é aquela história. Se você tem um produto e você não investe nele, você não faz ele aparecer, o seu concorrente aparece, ele é que vai vender. Então, na realidade, o Carlos, o meu sócio, né, um abraço no treinamento, falaram assim para ele que mídia não é investimento, é despesa. A empresa, quando se constitui, tem que falar, olha, como você paga a tua conta de luz, o teu aluguel, você tem que ter já um valor determinado para a mídia. Só que é uma despesa que gera o quê? Retorno. Sim, mas eu vou além. Se você tem um restaurante e você tem uma boa iluminação no teu restaurante, isso não te traz um retorno também? Sim. Não é verdade? Sim, exato. Se você tem uma boa mesa, né? Tudo isso acaba sendo uma mídia também. Sim, né? Uma boa apresentação. Um ambiente bom. Né? Em vários aspectos. Se você vai numa farmácia, a farmácia está lá bem montada, com bons profissionais, sim, isso não é mídia? Claro, é mídia também. Claro. Né? Compõe todo um ambiente. Exatamente. Então, por isso que isso aí tem que ser uma despesa. E não só um investimento. Porque o investimento, se falar, às vezes eu posso fazer, às vezes não fazer. E mídia tem que ser uma coisa contínua. A concorrência hoje em tudo é muito grande, é muito grande. Então, tem que haver esse olhar de que é necessário. Como se fala há muito tempo, quem não é visto não é lembrado, né? Ponto final. O nosso ouvinte, Clarindo Ramos, ele faz uma questão aqui interessante. Ele diz assim, né? Nós, seres humanos normais, né, ficamos na dúvida onde que isso passará pelas contas do dia a dia, principalmente as pessoas que não têm o seu negócio, mas é um cidadão comum, que paga as suas contas, paga os seus impostos. Aonde vai influenciar? Pediria a gentileza do senhor Chagas explicar, né? Porque muito se fala em torno de setores, de empresas, de impostos, sejam eles municipais ou estaduais. Mas como ficará o cidadão nisso? O que mexerá com o dia a dia? O senhor Fernando gostaria muito da sua explicação. Para o cidadão comum, essa reforma tributária é boa. Vai simplificar o pagamento e, principalmente, a alimentação. A alimentação ela vai ter uma tributação menor. Qual o grande problema hoje? A economia vai bem, mas as pessoas não sentem que a economia está bem. Alimentação. Então, a desoneração da alimentação vai trazer um benefício. Um benefício. E a facilidade hoje não, no futuro, com a eletrônica, vai favorecer muito, vamos dizer, o empresário, ele coloca o custo tributário dele no produto. Sim. Além da alimentação, a alimentação foi fundamental. Exato. Vai diminuir bastante a tributação na alimentação. Diminuindo bastante a tributação da alimentação, lógico... A tendência é que o preço...
Hoje, o sistema tributário ele é muito complexo. Esse sistema ele vem facilitar. Depois dele totalmente implantado, e o empresário ele vai deixar de embutir no preço do serviço e no preço na ponta final da mercadoria e do produto, vai diminuir o custo do tributo no produto final. Isso vai facilitar bastante. E tem um ponto que é importante, até esqueço o nome, eu anotei aqui. Split payment. O que é split payment? Aí vai ser fundamental comunicação e tecnologia. Hoje você paga o tributo, ele entra no caixa da prefeitura, não, do Estado. Hoje você paga o tributo, o ICMS entra no caixa do Estado. Aí o Estado vai fazer uma conta e vai passar 25% para os municípios. Perfeito. Isso é uma burocracia, é um custo que passa para o produto final e atinge a pessoa comum. Hoje, quando o Edu, hoje não, quando foi implantado, né, o split payment, quando foi implantado o split payment, quando você vai no banco, você paga o tributo, ele já separa o que é para o município, para o Estado e ele já faz essa distribuição e já separa. Já separa. Posso fazer um adendo aqui rápido? Deve. Um amigo nosso, José Luiz, da Tintas e Tintas. Grande José Luiz. Não me lembro o ano, mas ele foi candidato a vereador na cidade de São Vicente. É verdade. E uma das ideias dele era justamente essa. Que o tributo recolhido na cidade, no município, já ficasse de imediato no município. Exato. Não que ele tivesse que ir para o Estado, para o governo federal, para depois voltar. O IPVA. 50%. E muitas vezes esse recurso não voltava na mesma proporção. Exatamente. E era uma das plataformas dele naquela época, uma das ideias dele. Ele acabou não se elegendo e acabou desistindo aí desse mundo político, mas quando ele não desistiu da política, ele comenta muito bem política, como você disse, mas digo assim, mas ser candidato não também, de ser candidato, você tem razão, ele não uma quer pessoa mais, muito esclarecida também. É um excelente comerciante. Até para você lembrar aqui, já que o André comentou, né? Tem gente que às vezes pergunta, Edu, onde tem Tintas e Tintas? Aqui em Santos tem na Senador Feijó, 439 Vila Matias, é a melhor loja. Inclusive, para você que quer fazer a tinta para o seu carro, lá tem toda uma equipe e tem um maquinário que produz a tinta da cor do seu carro. Em São Vicente tem 2 lojas, Antônio Henrique 89, quase lá do 2º Bill, e na área continental, lá na Avenida Luiz Guimarães 989, área continental, que vai receber um grande investimento de logística, hein? Está chegando um grupo muito forte em São Vicente, que vai gerar ali, mais ou menos, de cara, uns 200 a 300 empregos. Isso é muito importante, que é o Grupo Sigma, um dos maiores do país, chegando lá. Parabéns aí para São Vicente também, né? Eu só preciso fazer um rapidíssimo intervalo, Virginia, aí a gente volta aqui com o Fernando comentando, e só lembrando, viu, Clarindo, você ainda passou na sua conclusão, e eu estava tentando até lembrar, e eu anotei isso aqui, que o Chagas já falou, se o Senado fizer ali alterações e ajustes, né, porque a votação foi feita ontem com alguns lobbies, isso é óbvio, né? Só que se o Senado alterar, volta para a Câmara Federal e aí volta esse jogo todo. Então, há a possibilidade que esse ano não tenhamos literalmente concluído esse texto e aprovado com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou rapidíssimo intervalo, lembrando, né, que o FMI, na volta o Fernando Chagas, e o André também comenta, revisou o PIB do Brasil para cima e vê um avanço de 2,5% em 2025. E também tem aquela dúvida, viu, Chagas e André, muita gente preocupada com a questão do Copom. Será que teremos daqui para frente uma subida? Não. Vai permanecer como está ou vai cair? Não responda agora. Não responda agora. Vamos deixar para a volta a partezinha final do programa nessa sexta-feira e mandando um abraço aí também para a dona Hermínia, né? Um abraço para o Antônio, o meu xará Carlos Eduardo lá em Campinas, a Síria, né? A Síria Lemos e o marido dela, né? O João Luiz Lemos, que estão dizendo que o Brasil é assim. A gente tem que esperar para entender e depois para colocar em prática. Tenho um pequeno comércio e fico sempre tentando entender as notícias. Obrigado pela explicação. Obrigado nós aqui, né? Um abraço ao Luiz Plácido em Portugal. Está reformulando, viu, Virginia? Destino Portugal, a sua empresa de turismo e o seu programa também. Grande Luiz. E um abraço também para o César Morgado lá na Inglaterra, em Bolton. A Meire e a Thaís, que estão na Tailândia brasileiras. Eu volto rapidinho, não sai daí.
Consigo ligar aqui? A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final do programa, às 9h53. Hoje recebendo aqui André Gilfrida. André, você que está lá na ponta da Universo Serviços Digitais, esse mercado é um mercado que só tende a crescer. Quando a gente fala em mídia digital, nós estamos numa mídia digital, aqui a Rádio Star News, e você está com o Universo lá.
A gente também tem que propor para o pequeno, para o médio, para o grande comerciante, o empresário, que ele possa entender, né, disso. Independentemente de planos de governo, tudo isso, a gente tem que entender também que se você não mostrar o seu trabalho, não funciona. Explica rapidamente aqui o que faz a Universo Serviços Digitais. Vamos lá. Nesse mundão digital, né? Mundão digital mesmo. Hoje a nossa empresa presta serviço para as empresas. Hoje temos clientes aí, principalmente aqui na Baixada Santista, né? Foi onde a empresa surgiu, mas já temos alguns clientes fora aqui da nossa região. Mas o nosso foco principal é na construção de sites, lojas virtuais, aplicativos, administração de rede social e campanhas no Google Ads, tá certo? Sim. Então, foi assim que a nossa empresa surgiu. A administração de mídia social. Quantos anos já de história? A Universo, 10 anos. 10 anos. A equipe já trabalha junto há 15 anos. 15 anos. Mas a Universo surgiu há 10 anos atrás. Né? E aí teve a ideia de juntar, você, o Carlos... Eu, Carlos e o Luiz, né? Luiz. A gente trabalhava numa empresa do Grupo Estadão, aqui no litoral, né? A UESP Mídia. E no final de 2013 eles começaram a encerrar as atividades aqui na nossa região e, na verdade, quem atendia os clientes éramos nós, né? Eu, o Carlos e o Luiz, cada um dentro da sua posição dentro do escritório. E aí que surgiu a Universo Serviços Digitais. Os clientes não iam ter mais um escritório aqui para atendê-los, e a gente achou que a gente poderia, na verdade, trazer esses clientes para a nossa empresa por conta do que a gente já fazia na UESP Mídia. Quem quiser entrar em contato com a Universo Serviços Digitais, como é que faz, André? Ou através do nosso site, das nossas redes sociais, né? universoservicosdigitais.com.br, lá tem os nossos contatos, telefone, nosso endereço, tudo que nossas redes sociais. Tem um atendimento personalizado para o cliente? Sim. Eu sempre falo para os nossos clientes, assim, a nossa empresa não é uma empresa grande. Hoje somos em 7 profissionais atuando. Quem atende o nosso cliente somos nós, os proprietários da nossa empresa. Que dá maior credibilidade, né? Exatamente. Porque está na ponta ali do serviço que o cliente precisa, entendendo o cliente, né, André? A gente até tem algumas histórias assim, logo que a empresa surgiu, fomos nós que fomos à rua, né, buscar os nossos clientes, fazer contato. E alguns clientes falaram, se você não viesse aqui, se você mandasse vir uma terceira pessoa, a gente nem atenderia, porque não tinha um relacionamento já estabelecido. Então, a gente adotou isso como critério da nossa empresa. Todas as visitas somos nós que fazemos. Eu, o Carlos, o Luiz, muitas vezes acompanhado de mais algum profissional, que hoje faz parte da nossa empresa. Uma dúvida do cliente. Sim, que vai gerar conteúdo para a rede social e assim por diante. Vai criar um site novo e precisa de conteúdo também. Mas sempre a gente está acompanhando o nosso cliente. Todo atendimento somos nós que fazemos, ou presencialmente, ou de forma digital também, né, que hoje faz parte, na verdade, sim. Mas a gente jamais vai largar essa situação, entendeu? É importante frisar. Vamos fazer uma hora, a gente fazer uma visita, levar uma câmera lá. E vamos sim, nosso escritório. Surpresa lá na Universo Serviços Digitais. Um abraço ao Carlos, ao Luiz e toda a equipe de profissionais lá. Deixa eu mandar um abraço também para aqueles nossos ouvintes sempre atentos aqui, o Marcelo Ruiz, aqui, ele colocou das bets, né? Ô Marcelo, enquanto o Chagas estava atendendo uma ligação aqui, essa ligação acho que é de Brasília, viu? De Brasília. Depois dos últimos comentários que ele fez. É que aqui a gente não consegue ouvir, mas eu não sei se ele falou ministro, presidente, não sei. Daqui a pouco ele vai entregar. Mas, olha, você tem razão, viu, Marcelo? As bets terão de fazer uma avaliação de risco de apostadores e comunicar agora suspeitas ao COAF. A portaria do governo cria regras internas para que as empresas, com o objetivo de prevenir lavagem de dinheiro, né? O famoso, eu aposto, o dinheiro aparece. Teve um time aí de futebol que disse que tinha o maior patrocínio no futebol brasileiro, com uma empresa, né, dessas bets aí. Eu acho que, já que está indo para a Itália, para Roma, podia trazer o Papa, né? O Papa. Para ver se o Papa ajuda ligando para Jesus Cristo e salvando, né? Mas, para a gente finalizar o programa, o Fernando Wagner Chagas, tudo tranquilo, sob controle? Tudo tranquilo. O senhor voltou no semblante normal, não veio... não era com Brasília, a ligação? Tem relação.
Tá vendo, André? O André brincou, mas tem referente à reforma tributária. Tá vendo? Tá vendo? Já ouviu? Sabe aquela conversa de bombeiro, onde a fumaça fogo? Tá fogo, é isso aí. Então, muito cuidado com isso. Agora, o FMI parece que está de bem com o Brasil, né? E está entusiasmado com o Brasil. É aquilo que nós falávamos já, desde o ano passado, nós já falávamos, né? As avaliações, André, as avaliações dos economistas brasileiros, eles têm ouvido apenas o mercado financeiro e não têm ouvido a produção e nem o mundo acadêmico. Então, a visão você que foi do mercado financeiro. Perfeito. A visão é foi banqueiro, gente. Não, nem tanto. É brincadeira, foi bancário. Bancário. Diferente. Bancário. Então, as avaliações hoje feitas no mundo inteiro, mas mais aqui no Brasil, é uma avaliação com a visão do mercado financeiro. O mercado financeiro, você sabe melhor do que eu, e hoje, mais do que nunca, o mercado financeiro ele tem um domínio sobre a economia inimaginável. Exato. Inclusive, eu falo que a produção hoje é refém do mercado financeiro. Há uma financiarização da economia nacional e do mundo. Muitas vezes, o André falou, tem são 7 sócios. 7 profissionais, não. 3 sócios, são 3 sócios e mais 4 colaboradores. Ele só esqueceu um sócio, que é o governo. O governo sempre é nosso sócio em alguma coisa. Ele, até para dar esse atendimento, que é o diferencial, exato. Ele mantém 11 pessoas. Um outro empresário, ele colocaria 4 pessoas e a diferença ele colocaria no mercado financeiro. Vamos dar um exemplo. Hoje, uma empresa lucrativa, tipo o quê? Líquido, um lucro líquido de 4%. Se você já aplicar no mercado financeiro, você tem tranquilamente 7%. Sem gasto, sem se aborrecer. Sem se aborrecer, eu queria falar isso. Sem se aborrecer. Então, a visão hoje é muito financeira. E o mercado financeiro, ele, desde janeiro do ano passado, ele vem andando. No início do ano, eu falei que eu ia crescer entre 2,5% e 3%. Não vai crescer 3% por causa do Rio Grande do Sul. Exato. A nossa sexta economia. Exato. E a alimentação do Rio Grande do Sul é muito forte, muito forte. Então, o que o FMI está falando só está mostrando aquilo que as pessoas que fora do mercado financeiro já viram. O Brasil vai crescer 2,5%, 2,6%. Vai crescer em torno disso. Não cresce mais por causa do Rio Grande do Sul, senão teria um crescimento maior. A economia, de uma forma geral, ela está bem, porém a sensação não é que a economia está bem, justamente por aquilo que nós já falamos, a questão da alimentação. E quando o Banco Central fala, olha, as expectativas são ruins, acaba afetando o presente. Se você pegar todos os números da economia, eles são bons. A expectativa que o Banco Central está criando acaba vendendo uma ideia que o Brasil está se desmanchando. E o que ocorre? O dinheiro sai, o dólar sai, exato. Aumenta o dólar, exato. É a profecia autorrealizada. E aumenta a inflação. Eu dei até um exemplo recentemente, né? A Argentina não vejo, eu tenho acompanhado futebol, né? Estou semi-aposentado, não tenho acompanhado futebol. Como é ser semi-aposentado? Mande para nós aí, semi-aposentado. Essa é uma boa. Campeão do mundo, campeão da América do Sul. Eu tenho visto o jogo da Argentina, ela não tem jogado bem. Sim. E o Messi e o Di Maria vão parar. Aí o analista de futebol vai falar, olha, a Argentina vai desabar. Acabou o futebol argentino. Acabou. Porque em 2026 nem o Di Maria e nem o Messi vão jogar. E se já está jogando mal com os dois, em 2026... Então, a Argentina hoje está um time arrasado. A Argentina está jogando mal, não é um time arrasado. Tem resultados. Pragmático. É isso aí.
Então, a expectativa não é... Atual campeã mundial. Atual campeã mundial, mas perdeu o Messi, a expectativa é ruim. Então, a Argentina está um desastre. Aí você vê os resultados dela. Exato. Ela tá jogando. A expectativa não é das melhores. Não é das melhores. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Não é um desastre. Exato. O que está se criando hoje é que apenas favorece o mercado, o rentista. Não favorece... E o Fernando, muitos ouvintes mandam aqui, isso é todos os dias, até essa questão, durante essa transição da reforma tributária, também tem correção de rota. Não tenha dúvida que vamos ter várias, né, Fernando? Várias. E vai haver uma judicialização. É provável. Eu concordo, Fernando. eu concordo com você em gênero e grau. O Fernando tem razão. Não vai ser... Olha, não vai ser aguinha com açúcar. Não, porque, como eu já disse, certos setores perderão. Sim, vão chiar. O IBS só vai iniciar em 2029. Até 2029, nós teremos muita judicialização. Exato. Bom, posso fazer uma pergunta rápida para o Fernando? Eu atuo profissionalmente desde 1984. Eu era bancário, né? E passamos por planos econômicos, né? Uma série. Ele sabe muito mais do que nós sobre isso. Recentemente comemoramos 30 anos do Plano Real. Tudo isso que a gente viveu nesses últimos 40 anos, vamos falar assim, não contribui para haver assim uma desconfiança sempre. A gente ainda não teve um período longo assim de tranquilidade, vamos falar assim, né, de tranquilidade econômica, assim, para que a gente crie uma coisa mais sólida. Assim, eu acho que o brasileiro sempre está sempre com medo, vamos falar assim, né, de que algo diferente mude daqui a pouco, entendeu? É tudo no curto prazo, né? Tudo no curto prazo. A gente fala curto prazismo. Isso mesmo. O brasileiro, ele, de uma certa forma, ele não acredita numa estabilidade por tudo que nós passamos. Sim. Mesmo a nova geração, nós pegamos aquilo da maquininha do CIP, né? De manhã era um preço. Isso mesmo. E o Plano Real, já que nós falamos, o Plano Real foi extraordinário. Eu mesmo, na época, eu não acreditava. Eu até botava fé por causa do André Lara Rezende, que foi o grande elaborador, era o Plano Larida. O Plano Larida foi idealizado pelo Pércio Arida e principalmente pelo André Lara Rezende. Aliás, o André Lara Rezende era piloto do Divisão 3. Eu conheci bem, a gente, no intervalo de uma corrida para outra, conversava muito de economia. O André Lara Rezende é um gênio. Parte do Plano Larida foi o Plano Cruzado, que deu errado por uma questão política, quando tinha que acabar com o congelamento. Manteve o congelamento de 27 unidades da União, fez 25 ou 26 governadores. Aquilo estragou. Aí vieram outros planos também, até que veio o Plano Real. O Plano Real ele foi extraordinário, foi uma engenharia extraordinária, deu certo, acabou com a inflação. Mas deixou uma herança, juros. Foi o grande, uma grande falha. O grande problema que o Plano Real deixou, para ele manter a inflação contida na época, ele deixou os juros. E os juros nós convivemos com ele até hoje. Não tem cabimento, só para encerrar. Nós temos uma inflação, a inflação saiu agora, 4,3, 4,2. Sim. Nós temos uma taxa de juros de 10,5. Não tem cabimento. Vamos dizer que seja a inflação de 5% no fim do ano. E vamos dizer que não vai ocorrer. Exato. Que a taxa de juros não vai ocorrer. Se é de 10,5 passa para 10. Nós vamos ter juros reais, juros de 5%. Nenhum país aguenta. Não. Muita coisa. Fica muito puxado. Se você hoje aplicar no mercado financeiro, o médio prazo, você consegue uma taxa de juros de 12%. É isso aí. Então, nós livramos. O Plano Real foi bom, foi excelente. Sim, mas tem as suas falhas também, né? E essa questão dos juros realmente foi o ápice de algo que faltou de ser aprimorado, né? A gente vai para os próximos programas com o Fernando aqui também. Vamos ver se a gente consegue trazer mais o André que também usa da sua inteligência para comentar qualquer assunto, nos traz. A gente aqui sempre acerta, né, Virgínia? A gente comenta
que os nossos ouvintes até falam, poxa, elogiam, está tendo elogios aqui para o Fernando, mas vários elogios aqui. Alô, Tadeu, que é lá do Guarujá, dá bom dia. Diz, Edu, provocação, quando é que sai o Túnel Santos Guarujá? Não faço a menor ideia. Você acredita? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer, tem muita coisa sendo comentada, então, para não desdenhar, não brincar com coisa séria, então, vamos aguardar os próximos passos aí. Eu sou otimista, espero que saia, como também o de Itajaí Navegantes, que também é um túnel que vai sair lá, mas, como bem colocou o Chagas, tem o Pomini, presidente da autoridade portuária, sim, o ministro Silvio Costa Filho esteve recentemente aqui na inauguração do Parque Valongo, falou do Concais novo, né? Falou do túnel, também fez comunicado aí, espera que o governo do Estado de São Paulo também possa acelerar a terceira via, né, para descer para a Baixada Santista, ligando ao Porto. Essa eu já sou pessimista. Eu também. Essa já acho mais complicada. Outra, está entusiasta demais, né, com o novo aeroporto do Guarujá tanto esteve lá, e começa agora a construção do terminal de passageiros. Acho que o aeroporto agora vinga também, o aeroporto do Guarujá vai vingar, e aquele grande terminal que o nosso querido Marcos Muniz diz que é um dos que está faltando, né? Faltam vários, mas pelo menos tem que ser dado um passo, um grande terminal ali para recepcionar os caminhoneiros, né? Está lá o prefeito do Guarujá não querendo muito, mas temos que pensar numa região metropolitana. Então, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, cidade que merece todo o nosso carinho, precisa entrar nisso. A gente, infelizmente, encerra o programa, já estouramos, né? Uma sexta-feira que eu desejo para você um ótimo final de semana, friozinho, chuva, aproveite aí, está com saúde, aproveite com juízo, com parcimônia, mas seja feliz literalmente, né? Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Márcio Calves. Conhece o Márcio Calves? Márcio Calves dizia sempre que nós terminávamos no Esporte em Dois Toques, seja feliz. Seja feliz, isso mesmo. Lembra? Seja feliz. Então, para que todos sejamos felizes, né? E lembrando aí, George Michael, sábado, 20 horas, e reprise no domingo, George Michael com um grande sucesso no nosso especial. André Gilfrida, ótimo final de semana, boa chuvinha, bom friozinho, bom vinhozinho, né? E aproveite com saúde os bons momentos que a vida nos reserva. Mais uma vez, obrigado pelo convite, você, Virgínia, foi muito bom estar com o Fernando aqui. A gente aprende estando com o Fernando, não é verdade? Estamos aí sempre à disposição. Só aproveitando. Vamos lá. Segunda tem jogo do Santos, hein? Opa. Segunda. Na segunda, joga segunda. Contra o Ituano, Vila Belmiro, 20 horas, 15ª rodada, não há mais aquelas áreas interditadas na Vila, o Santos voltará a jogar com toda a ocupação na Vila Belmiro. Ituano é um time que o Santos... costuma... Dá umas tropeçadas, né, André? E o tênis é um jogo, você pode estar na frente, daqui a pouco tudo vira. Psicológico junto com o físico, o atleta se coloca melhor. André, palpite aí de Santos e Ituano. 2-0. 2-0. Santos. Quase, por favor, quase, por favor. Quase, hein? Espanha e Inglaterra. Espanha ganha. Quanto? 2-1. 2-1 para a Espanha. Argentina e Colômbia. Colômbia, 2-1. Olha, vamos aguardar, hein? Se o André acertar... Foi o melhor futebol que eu vi na Copa América, foi da Colômbia. A gente marca com ele a loteria. Fernando Wagner Chagas, então vamos lá. Santos e Ituano. Santos e Ituano, 2-0 para o Santos. 2-0, bom placar. Espanha, a Fúria, contra Sirs, ingleses. 2-1. A Fúria, então. E Argentina e Colômbia. Eu sou fanático por futebol. Se... Me recordo quando aqui esteve Dom Dieguito Maradona. Não, eu fui muito fã, né? Isso. Eu fui muito fã do Mário Kempis. Opa. Mário Kempis. Eu acho até o Mário Kempis... Está o Ramon Dias aí no Brasil agora, técnico do Corinthians. Pode lembrar? Jogou com o Kempis. Eu acho o Mário Kempis um jogador subjugado. Valorizado, né? Valorizado. Lógico, não tem Sim. Um brilho maior. Como a Argentina está jogando? 1-0. Agora, admiro muito o jogador lá, Julio Alvarez. É um bom jogador. Ganha tudo. Sim. São aquilo ali, né? Bons jogadores
E a gente espera aí, então, que o final de semana, que tem muitas finais, possamos aproveitar. Virgínia, vamos embora? Isso, e participação de Girinha Couto, bom dia, amigos. Deixa eu mandar um abraço também para o Rui, lá de Praia Grande. Ele mandou aqui um comentário a respeito de política. A gente deixa para a semana que vem, Rui. Eu vou falar a respeito disso aqui, né? E ele citou realmente o Carlos Lupe, ministro da Previdência, esteve ontem em Santos. Foi muito cordial, né, com a imprensa e anunciou 2 novos postos do INSS, um em Santos e outro em Praia Grande. O de Praia Grande foi o André Gilfrida que pediu, até porque o André Gilfrida falou em breve precisamos se aposentar, e nada menos que tem um posto próximo, né? E o de Santos foi o André também que pediu. Ele, segundo o André, tem muitos idosos. Depois que eu me aposentar, vai fechar o da Praia Grande de Santos, né? Vai fechar. Isso é só para me atender? Mas também a visita do ministro não foi somente formal para dizer que vai inaugurar 2 novas sedes. Não. Ele esteve prestigiando, né, a pré-candidatura da candidata Thelma de Souza, ele que é do PDT, mas ele está com a Thelma de Souza, apoiando a Thelma de Souza. A Thelma ficou muito envaidecida com a vinda do ministro aqui em Santos. Parabéns pela postura do ministro, foi muito educado com as pessoas, com essa postura de estendendo a mão, cumprimentando os jornalistas, isso é muito importante também e faz diferença. Fernando, ótimo domingo para você também. Eu sei que você gosta de frio, você não verá o Fernando nas ruas de Santos. O Fernando estará aquartelado, né? E, segundo sei, o Fernando comprou um aquecedor que eleva a temperatura do apartamento dele em 45 graus. Isso. Somente no apartamento dele. O prédio dele vai ficar aquecido nesse final de semana. Gente, saúde, juízo e até segunda. Tchau, se Deus quiser. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.